Bem-vindas, bem-vindos todos e todas. Hoje eu quero desmistificar digamos que um mito do tingimento natural, que é sai, desbota. Tenho certeza que para quem está começando é a principal dúvida, ou a principal objeção para o uso. Vai sair, vai desbotar, né? O objetivo do mini curso, para quem, né, não ficou atento só ao título Tingimento Natural, viu o subtítulo do evento, que é Cores Sólidas e Tonalidades Ilimitadas. Então, são duas das principais objeções do tingimento natural, que ele sai, que ele desbota e que tem limitação de cores e tonalidades. Enfim, né? Tonalidades acho que é algo mais sutil, né? Numa mesma cor a gente tem aí dezenas, centenas ou infinitas tonalidades, né? Mas se as tonalidades são infinitas, as cores provavelmente vão ser bem diversificadas. A gente vai ter aí pelo menos todas as cores primárias, a gente vai ter pelo menos o arco-íris e variações de tonalidades do arco-íris. Então, o objetivo do mini curso é enfocar nisso, né? Nessas duas principais objeções, cores sólidas, tonalidades ilimitadas, tá? Então, lá nas duas primeiras aulas do mini curso, é isso que vai ser abordado. Na primeira aula, falar das cores sólidas, e na segunda aula, a respeito das tonalidades. Na terceira aula, então, uma experiência prática com uma receita de tingimento e um e-book para balizar aí os tingimentos de vocês. Enfim, a gente vai fazer algumas atividades práticas, certinho? Mas aqui eu já queria ir desmistificando um pouquinho essa questão desse mito, né, que o tingimento natural desbota, certo? Então, vamos lá, vamos ao roteiro, né? Bom, da onde vem esse mito? Muito provavelmente porque, sim, existem muitos corantes que não são nada sólidos. E a maioria desses nada sólidos são justamente cores extremamente atrativas, são matérias-primas de plantas extremamente atrativas que, quando a gente não conhece o tingimento natural, a gente pensa logo de cara nessas cores e matérias-primas, né? Então, a gente acaba indo, né, fazer os testes, tingindo, e o que acontece? O negócio desanda, né? Sai, desbota, não aguenta nem a primeira lavagem, né? E aí a gente fica com esse mito. Ou a gente nunca testou e ouviu falar de alguém que testou e não deu certo, viu que desbotou. Ou simplesmente tem essa ideia de que sai, que desbota, mesmo sem nunca ter testado, mesmo sem nunca ter nem conhecido alguém que testou, que de fato tingiu e fez esse relato que desbotou. Tem muito disso, né? Aquela coisa no achismo. Então, sim, tem muitos corantes e geralmente os mais atrativos. Por exemplo, uma coisa que surpreende muito as pessoas que começam a tingir ou que vêm pela primeira vez é a respeito do tingimento com casca de cebola, né? É um tingimento relativamente sólido, mas para quem não conhece tingimento natural, não consegue ver ali uma fonte de cor, e uma cor inclusive interessantíssima, né? Então, isso é um fator que já vi muita gente se surpreendendo com casca de cebola, aquele amarelo mostarda super intenso, muito bacana, surpreende, né? Então, é uma matéria-prima que tem um corante relativamente sólido, tem suas sensibilidades, mas nem comparado com outros que são, por exemplo, opções que as pessoas pensam de cara quando se fala em tingimento, né? Que beterraba, água do feijão, repolho, roxo, no caso, né? Frutas, amoras, açaí, né? Em pétalas de flores em geral. Então, são matérias-primas que primeiro vêm à cabeça para quem está começando nesse mundo, né? E aí, se vai testar de cara com essas que mais fácil surgem, né, na nossa cabeça, tinge, né? Tingiu lá com hibisco, beterraba, água do feijão, ficou legal, ficou interessante, ficou lindo. Na primeira lavagem, bye para a cor, né? Isso colabora com o mito, colabora com essa
ideia de que o tingimento natural não é durável. Aí você começa a pensar, põe 200 anos de 200 a 200 anos para trás, né? Antes da Revolução Industrial, só existia tingimento natural, tá? Só existia tingimentos a partir de corantes naturais. Então, vocês olham, pensa no museu, pensa no Louvre, pensa aí nos museus famosos, nas pinturas renascentistas, no que está retratado nessas pinturas, as princesas, rainhas com vestidos vermelhos, azuis, super coloridos, né? Eram corantes naturais, tá? Então, será mesmo que desbota, que sai? Aí eu não estou aqui também querendo dizer que dura ad eterno, mas, por exemplo, hoje o achado de um tecido, né, um pedacinho de tecido, um achado arqueológico mais antigo que se tem com datação de carbono, ou seja, com a datação comprovada, tem registros históricos de antes disso, porém não com a datação de carbono. Mas então hoje, um pedacinho de tecido com datação de carbono mais antigo, possibilitou identificar um indigode no tecido, indicando que aquele tecido foi azul, foi tingido de azul a partir de uma planta, data de 6.000 anos. 6.000 anos encontrado no sítio de Huaca Prieta, no Peru, tá? Obviamente, ele não guarda a cor azul depois de 6.000 anos, mas ele ainda guarda a molécula, né? Um indigode ali, tanto que foi possível afirmar isso, né? Que ele foi originalmente tingido com índigo, a cor índigo, essa mesma que eu estou usando aqui, proveniente de planta, certo? Há cerca de, se não me engano, uns 3.300, não sei, não lembro bem certinho o tempo, mas há uns 3.300 anos atrás, Tutancâmon, né, um faraó, foi, né, na tumba dele, enterrado então com ele, um cinto tingido de madre. Como é que a gente sabe que foi tingido de madre, raiz de madre, então, que é uma planta que se obtém o vermelho, né? Como é que a gente sabe que ele era vermelho? Enfim, porque ele ainda guarda, depois de 3.000 e lá vai anos, ainda guarda as moléculas que possibilitaram identificar, tá? Claro que não está mais vermelho, super vermelho, mas foi possível preservar por todo esse período, certo? Então, sim, a gente tem corantes extremamente sensíveis, cuja cor se esvai na primeira lavagem, e sim, a gente tem cores muito sólidas, quiçá cores tão sólidas quanto cores sintéticas, e por outro lado, mesmo cores sintéticas também têm algumas sensibilidades, tá? Enfim, é uma via de mão dupla. E também, é claro que corantes naturais, em sua maioria, podem não ter toda a durabilidade ou a vida útil de um tingimento sintético, de uma peça de roupa sintética. Mas vamos fazer um raciocínio aqui. Quem hoje, assim como pensando em massa, né, na população em massa, usa as roupas até que ela desbote de tanto ser usada, né? Deveria, mas infelizmente isso não acontece. Então, sim, os tingimentos sintéticos têm uma boa durabilidade, mas, por outro lado, as roupas, em sua maioria, não chegam até o fim da vida útil, né? Tem dados aí de pesquisas que a média de uso de cada peça de roupa é de 5 usos, que roupa desbota em 5 usos. Já para quem aí é das que aproveitam a roupa, ou tem aquela roupa queridinha que você usa até desmanchar, o que a gente vai percebendo? Que também há um leve desbotamento da cor aí com as lavagens, as secagens. E tem outro detalhe, que além de não usar até o fim da vida útil, a gente não cuida como deveria ou como a etiqueta manda, né? Então, outra objeção do tingimento natural, saindo um pouquinho aqui da questão se é sólido ou não, uma outra objeção ao tingimento natural, porque tem que cuidar, porque tem que lavar a mão, porque isso, porque aquilo. Toda roupa tem cuidados específicos, né? A gente que está mal acostumado em não observá-los, e aí somado ao que a gente não usa a roupa até o fim da vida útil,
né, a gente acaba tendo também essa impressão de que as roupas são extremamente duráveis, e não é assim. Claro que tem roupas que duram aí a vida toda e ultrapassam gerações, né, principalmente roupas mais antigas, né, hoje em dia já não, né, na verdade tudo hoje em dia tem uma durabilidade menor, mas põe 30 anos para trás, as roupas, né, passavam aí de geração em geração. Hoje isso também né, já foi se perdendo. A Regina aqui também, a minha aluna, está falando, meu marido também usa até rasgar, né? Por aqui a gente tenta, com a maioria das coisas a gente tenta fazer isso. Às vezes consegue, às vezes não. Depende muito do carinho que a gente tem por aquela roupa, se ela cai bem ou não, né? Eu costumo, assim, se eu percebo que uma roupa está ali parada no armário, 2, 3 meses sem usar, né, principalmente se for uma roupa para uso corriqueiro, provavelmente é porque tem algo que me desagrada vestindo ela, então eu já coloco ela para circular. Eu costumo muito fazer trocas, né? E troco por outra usada, eu compro muito em brechó, troco muito, né? Então, eu acabo fazendo circular. Se tá boa a peça e eu não estou usando, alguém vai gostar, vai usar. Então, eu tenho muito disso de fazer esses escambos, tá? Mas o ideal seria a gente colocar a roupa para ser usada até ela desmanchar, né? Não dá mais para sair para a rua, usa em casa, usa para dormir, depois vira pano de chão, que seja, né? O ideal seria isso. Então, por outro lado, tem corantes naturais extremamente sólidos, tá? Que aplicados juntos com fixadores, nas fibras certas, né? Eles vão ter grande durabilidade. Então, tudo isso influencia, além da solidez do corante em si, né? Você aplicar com um bom fixador, cumprir as etapas aí de fazer uma boa purga para que essa fibra fique bem limpinha, fique bem higroscópica, para que a água com o corante ela adentre bem, aplicar a técnica corretamente, seguindo todos os passos, né? Dependendo do tipo de fibra, a gente tem etapas a mais ou a menos, né? Então, as fibras proteicas aí de origem animal têm muita afinidade com os corantes naturais, demandam menos etapas. Já as fibras celulósicas ou as fibras de origem vegetal, né? Elas demandam algumas etapas a mais porque são pobres em proteína, então a fixação nesses tecidos vai ser menor, né? Vai colorir menos, então acabam ficando tons um pouco mais opacos, sempre mais opacos, não quer dizer que fica uma cor clarinha, mas sempre um pouco mais opaco que uma seda, que seria em comparação a uma seda, por exemplo, tá? Então, a seda, além de ter uma extrema afinidade com corantes naturais por ser riquíssima em proteína, ainda tem essa brilhosidade do tecido, né? Esse aspecto brilhoso, iluminado, que deixa a cor ainda mais vibrante, né? Então, imaginem, a gente estava falando de fatos históricos, a Rota da Seda, a famosa Rota da Seda, 2.500 anos atrás, né, já existia essa Rota da Seda. Essas sedas já eram maravilhosamente coloridas, né? Então, há cerca de 5.000 anos atrás, um tingimento natural já bastante refinado era algo super estabelecido em todos os continentes, né? Pelo menos Ásia, África, Europa e Américas, né? Eu não me lembro de ter visto nada de Oceania, mas como tem aí uma certa proximidade com a Ásia e a Índia também tem uma história assim forte aí de corantes, né? Tanto que na Rota das Índias muitos corantes eram levados à Europa, né? Depois muitos corantes daqui da América eram levados à Europa. Então o Peru, México, né? Países, enfim, povos originários aí que tinham essa tradição milenar de coloração de tecidos. Hoje, inclusive, no Peru, você pode fazer um turismo com foco em tingimento natural em povoados que ainda trabalham a lã de alpaca com os corantes naturais, e é riquíssimo, né? Tenho esse sonho aí de fazer uma expedição nesse sentido, imagina que maravilhoso. E aí, atrelado a isso, muitas
muitas técnicas, muitos segredinhos, né, de tinturaria para fixar, para alterar a cor, para conseguir mais tonalidades. Inclusive, eu não sei se vocês já assistiram aquele seriado Outlander. E aí, numa cena, ela estava lá ajudando as mulheres a tingir lã e eu acho que tinha um cheiro de xixi e ela pergunta por quê, né? Porque a urina era usada para ajudar no processo aí de tratamento da fibra. Eu fui pesquisar, me aprofundar um pouquinho mais. No Peru também se usa urina masculina e de jovens, né? Porque aí é uma urina mais forte e de jovens porque seria mais forte e mais limpa, né? De jovens homens ou meninos, enfim. Tudo isso são artifícios aí para fazer intervenções no pH das soluções, para auxiliar na fixação, no tratamento da fibra, N razões, tá? Então, existem, sim, corantes muito sólidos e associando a boas práticas, bons fixadores, a entender as particularidades das fibras, os pré-tratamentos necessários de acordo com o tipo de fibra, todos esses cuidados, a gente consegue sim ter bons tingimentos bastante duráveis, tá? Mas como que a gente sabe se um corante é bom? Como que a gente identifica isso? É possível identificar isso mesmo sem testar, mesmo sem praticar esse tingimento e avaliar esse resultado? Bem, os corantes naturais, embora sejam amplamente distribuídos na natureza, a gente tem milhares de espécies de plantas, os corantes, eles estão distribuídos em poucas categorias, tá? Então, geralmente são faixas de cores. Então, por exemplo, a gente tem carotenoides, variam de amarelos a vermelhos, tá? Antocianinas variam de vermelhos a azulados, passando por roxos, rosas, enfim. Taninos, muitos tons beges, castanhos, provém de taninos, tá? Cada um desses grupos, eles vão ter sensibilidades a alguns fatores, por exemplo, luz, pH, oxidação, tá? Então, são esses fatores de degradação dessas moléculas que determinam se um corante é bom ou não. E isso eu vou explicar lá na aula 1 do minicurso. Eu não vou me aprofundar nisso aqui, porque na aula 1 do minicurso eu vou abordar, tá? Essas particularidades. Mas são esses fatores, esses agentes de degradação que determinam se um corante é bom ou não, certo? E entender da bioquímica, da fisiologia vegetal dessas moléculas é o que nos mune de conhecimento para ter uma boa noção, mesmo sem testar esses corantes. Essas noções de fisiologia nos permitem ter ideia de como fazer a extração também, né? Então, entender dessas particularidades nos ajuda a conhecer e saber que corantes valem a pena, né? Obviamente, tem corantes largamente utilizados aí já de uso conhecido, que se tanto se usa, provavelmente é porque tem uma solidez interessante, né? O que acontece? Às vezes, mesmo a gente fazendo cursos de tingimento natural, não se aborda muito essa questão da solidez, tá? E eu queria dar aqui alguns exemplos, né? Quando eu fiz meu primeiro workshop de tingimento natural, as matérias-primas testadas no curso foram erva mate, camomila, hibisco e casca de cebola. De todos esses, a casca de cebola, que na verdade é muito abordada em cursos, porque realmente é mágico, assim, né? Inclusive a receita do mini curso vai ser com casca de cebola, porque é muito mágico mesmo. Você vê a partir de um resíduo que ninguém dá o mínimo valor, você ter uma cor tão bacana, tá? Então, o meu primeiro tingimento fora do curso, o primeiro curso que eu fiz, então, meu primeiro tingimento fora do curso de uma camiseta, de uma peça, assim, foi com casca de cebola, tá? Mas o que acontece? Hibisco é extremamente sensível. Na primeira lavagem a cor vai embora, tá? A camomila ela tem uma cor relativamente sensível, né? Ela é bem clarinha e ela, por ser uma flor, geralmente flores não são boas, com raras exceções. A erva mate ela é interessante com ferro, sem o ferro ela tem uma cor bem insossa, né?
Então, se eu tivesse parado por aí, digamos, fiz meus testes e minhas observações baseados nessas 4 matérias-primas, mesmo a cebola, que ela é relativamente interessante, ela pode ter alguma sensibilidade à luz. Então, se eu ficasse amarrada a isso, é possível, né, se não fosse uma pessoa insistente, é possível que eu tivesse abandonado a ideia tão logo observasse essas questões, né, de que não dura, desbota, muda a cor na primeira lavagem. Tanto que as minhas primeiras camisetas vendidas foram com uma matéria-prima que, lavando sem qualquer cuidado, ela desbota pra caramba. Não é que desbota, ela altera a cor, sai de um amarelo para um bege, assim, que é a macela. Eu ainda faço tingimentos com macela porque as pessoas gostam muito do cheiro, e quando as pessoas se propõem a cuidar, ela é durável, ela tem uma durabilidade interessante. A minha camiseta de macela foi tingida em abril do ano de 2019, foi a primeira leva de camisetas que eu fiz com tingimento natural, foi com macela. E aí o que aconteceu? Eu vendia um lote assim, dessas camisetas, principalmente para colegas de trabalho, né, que são dessa área ambiental, acharam o máximo, né? E aí, assim, o que aconteceu? A minha, obviamente, eu sempre cuidei muito ela, e acho que no momento que mesmo cuidando ela estava um pouquinho assim, moadinha, eu dei uma retocada, né? Para retocar é fácil, só você mergulhar num chá da matéria-prima, pode ser até de descarte, de tingimento, que a gente consegue reavivar a cor. Mas o que aconteceu? Uma amiga minha, que ela mora longe, assim, que eu vendi a camiseta, ela deixou para a pessoa que cuida da casa lavar, e eu não sei se ela esqueceu de avisar, ou enfim, esqueceu, a pessoa lavou sem qualquer cuidado e ficou bege, tá? Uma outra amiga minha daqui usou um tempo com cuidado e um belo dia também esqueceu completamente, foi para a máquina, também ficou bege, tá? Outras pessoas que eu vendi a camiseta, que eu tenho a oportunidade de saber o que aconteceu, porque no começo, né, eu vendia muito para colegas de trabalho, então biólogos, enfim, pessoal, colegas analistas ambientais, então pessoal que compreende esse meio, né? Então, pessoas aí que cuidaram um pouquinho melhor, ela aguentou o amarelo, só que com o tempo, aí passou um ano, então o amarelo foi ficando mais clarinho, mas ainda uma aparência interessante. Mas eu estou falando aqui de macela, que é uma flor e cujo corante, então, quando vem de flor, tem uma probabilidade grande que não seja um corante sólido e resistente, tá? Só que, naquela época, eu não fazia a menor ideia disso, né? Eu simplesmente achei legal, nossa, a macela é uma planta nativa, tem toda uma questão cultural aqui, posso comprar direto dos agricultores da cadeia solidária, tarará. E ainda compro, né? Ainda faço alguns trabalhos com macela, como eu disse, porque as pessoas, apesar de saber dessa possibilidade da cor ir embora logo, elas gostam muito do cheiro, né? Imagina uma camiseta com o cheirinho da macela. Então, nesse caso, é interessante. Isso faz parte, inclusive, de todos esses mitos que a gente tem, né, em relação ao tingimento natural, né? É o sabão que está estragando o tingimento, né? Então, sim, a gente recomenda usar sabão neutro e tal para os cuidados. Mas quando o corante é sensível, não tem cuidado de lavagem que dê conta de segurar aquela cor no tecido. Senão, até seria fácil, né? Mesmo corante ruim, a gente poderia usar se cuidasse, tomasse os devidos cuidados, né? Então, essas camisetas que eu tingi no começo, né? E no começo, então, como eu disse, eu não tinha essas noções, né? Então, saía testando tudo, como a maioria das minhas alunas no começo insistem, mesmo eu falando, e eu acho interessante também a gente igual fazer os testes, mesmo sabendo que é ruim, que é para ver com os próprios olhos o que acontece, tá? Então, eu já vou começar a mostrar, compartilhar minha tela aqui. Primeiro mostrar um tecido que eu tingi, foi uma das minhas primeiras amostrinhas. O link da bio não direciona para a live, direciona para o canal do YouTube, mas entrando no canal do YouTube, não... Tá, peraí.
Rapidinho, vou pôr. Vocês não receberam o link, o link que vai por e-mail é do YouTube, tá, gente? Pior que eu não vou conseguir. Se vocês tiverem como abrir o e-mail que eu enviei mais cedo com o link, aquele link é do YouTube, tá? Eu tô vendo que tá aumentando o número de espectadores por aqui, então tá conseguindo. Então, se eu vou dar uns minutinhos antes de compartilhar a tela aí para vocês migrarem, tá? Gláucia, opa, por aqui agora corpo, emoção, aromaterapia. Oi, Gláucia. Dida é minha aluna, bem-vinda. No Face, vocês podem ficar no Face também, tá? Face, YouTube, tá? É só no Instagram, tá? No Face e no YouTube eu tô transmitindo pelo mesmo lugar, então vai aparecer, não se preocupem, é só quem tá no Instagram, tá? O YouTube tem aqui no Instagram, no link da bio, vai ter um botão para o canal do YouTube ou para a página do Facebook. Tanto um quanto o outro eu estou online, tanto na página quanto no canal. Então escolhe aí e eu estou ao vivo nessas páginas também, tá? Deixa eu começar a compartilhar aqui. No canal do Telegram eu acabo compartilhando o link Eu acabo compartilhando somente o link do Instagram, porque é o que eu consigo conectar mais rápido, tá? Amanhã eu vou lembrar de colocar os dois. Nem todas as lives eu vou compartilhar a tela, e aí vai da preferência de vocês assistir onde vocês quiserem, mas hoje eu achei interessante fazer uns compartilhamentos aqui, tá? Então, aqui, ó. Isso aqui é um tingimento que eu fiz, esse pedacinho de tecido. É um tingimento que eu fiz com uma frutinha de um arbusto chamado São João, que não é o mesmo que eu testei segundo, é um muito parecido, que inclusive a raiz também tinge amarelo, só que ele é dos campos de Vacaria, de regiões de campos de altitude. O São João que eu testei na segunda, agora, né, ontem, na segunda criativa, ele é do Pampa, né? Mas a frutinha, então, desse São João era uma frutinha roxa, até esqueci de pegar a foto para mostrar. E, obviamente, né, no início não tinha qualquer noção do que era corante durável, do que não era, e acabei testando, né? Então, esse tingimento aqui que vocês estão vendo, esse roxo aqui, é uma amostrinha, era um pedacinho de tecido de algodão qualquer. Vou interromper agora aqui. Era um pedacinho de algodão qualquer. E o que acontece? Essa amostrinha que vocês viram aí, ela nunca, absolutamente nunca passou por uma lavagem, tá? Então, ela não teve problemas com efeito de lavagem, efeito de sabão, efeito de atrito de lavagem, etc. Por nunca ter sido lavada, ela também não passou por nenhuma secagem no sol, na luz extrema. Pelo contrário, essa amostrinha ela foi tingida em fevereiro de 2019, ou seja, daqui um mês vai estar fazendo 2 anos que essa amostrinha foi tingida, e desde então ela ficou dentro de uma caixinha no escuro, por 2 anos no escuro, ou seja, também não teve efeito da luz, que pode ser um agente que degrada corante, ficou por 2 anos no escuro, nunca foi lavada. E aí eu tenho a preciosidade aqui, ó, o que aconteceu com ela. Então, isso é um corante ruim. Isso é um corante natural que não tem solidez, tá? E aí, um corante natural que não tem solidez, um outro mito que se tem é que se você usar fixador, vai resolver esse problema. Não resolve, não tem fixador, não tem mordente que resolva a sensibilidade de um corante ruim, tá? Então, nem precisou passar por lavagem, não ficou na luz, não ficou no sol, apenas permaneceu. E olha só isso aqui, queimou todo o corante, provavelmente oxidação, né? Que é a ação do oxigênio, já que estava no escuro, não teve interação com o pH do sabão, com, né, agentes mais abrasivos, mais químicos, lavagem, nada, tá? Então, a cor foi embora, né? Restou ainda tem um pouquinho do roxinho, né? Mas
Vocês viram ali como foi embora essa cor. Então, nas partes talvez que ficou um pouquinho mais dobrado aqui, né? Até proteger um pouquinho mais, mas foi embora a cor, certo? Outro exemplo aqui que eu vou compartilhar a foto é de uma aluna minha, então a Estela Rosal. Hoje ela tem uma marca que é a Tintos, está lá no catálogo de marcas da Pano da Terra, no site. A Estela é minha aluna e, como muitas alunas, no começo querem testar, mesmo tendo lá um módulo, uma aula explicando sobre as propriedades dos corantes, para entender isso. Acho que é da natureza testar, né? Então, aqui, para quem está no YouTube, no Face, olha aqui. Eu coloquei a ordem invertida, né? Aqui é um tingimento que ela fez com frutinhas de açaí que ela coletou. Então, tinha a palmeira de açaí no condomínio dela, então tinha muita fruta no chão. Ela coletou a fruta, fez esse tingimento e na primeira lavagem, olha que belezinha aqui, ó. Então, né? Foi embora completamente, tá? Na primeira lavagem. E o outro aqui, também da Estela, aqui eu coloquei na ordem certa. Olha, outra que as pessoas teimam, né? A Estela até participou de uma live falando disso. Aqui foi com beterraba, então ela fez um tie-dye bonito, um chibore, aliás, aqui bonitinho na beterraba, ficou interessantíssimo, um rosa bem bacana. Primeira lavagem, olha só, tá? Então é isso. Como é que a gente evita isso? Sabendo quais corantes são bons e quais não são. Como a gente sabe disso? Estudando fisiologia vegetal, entendendo a origem dos corantes, tá? Então, na aula 1 da semana que vem, não é semana que vem, é na outra, né? Na aula 1 do mini curso, eu vou abordar essas questões. O que faz? Quais são esses fatores que degradam os corantes naturais? E numa ordem dos mais sólidos ou menos sensíveis a esses fatores para os mais sensíveis a esses fatores, tá? Vai ser o tema da aula 1 lá do mini curso. Então, entender esses fatores é o que nos dá mais segurança para escolher bons corantes e não ficar teimando nessas coisas, tá? Outro dia também, uma tintureira já que tem um curso de tingimento, enfim, já tem uma marca que, né, com tingimento, também veio me perguntar, né? Eu estou usando tal matéria-prima para tingir, minhas clientes vieram reclamar porque desbotou na primeira lavagem. Eu fui ver qual que era o corante, era água de feijão. Então agora eu vou mostrar aqui algumas camisetas que eu tenho desde o início, né? Vamos lá, das mais antigas. A primeira leva de camisetas que eu fiz para vender foi de macela, né? Que era essa estampa aqui, tá? Então, essa aqui é uma dos primeiros modelos de camiseta da Pano da Terra. Foi costurada lá por março de 2019. Só que isso aqui é um tingimento que eu fiz depois, né? Porque eu tinha ali uma quantidade relativamente grande das camisetas prontas. E então, depois da macela, fui nas mesmas estampas testando tingimentos. Então, essa camiseta tem 2 anos e é tingida com araucária. O tingimento não tem 2 anos, o tingimento dela deve ter 1 ano e meio, por aí, tá? Não lembro exatamente quando eu tingi ela. Mas essa camiseta aqui é uma das que eu não observo cuidados de lavagem, eu tenho disso, né? Tem camisetas que eu gosto muito, que eu sei que eu não vou fazer igual, que eu cuido muito, né? As minhas preferidas eu observo os cuidados bem certinho, e outras eu já prefiro descuidar até para ver o que acontece. Essa aqui é uma delas. Essa aqui já passou por muitas lavagens ruins, ou seja, na máquina de lavar, com todas as roupas normais, com sabão em pó comum, tá? É um tingimento com casca de araucária e muito pouco afetou a cor, ou seja, ela não era tão mais escura que isso, ela não era tão melhor do que isso originalmente, tá bom? Então, casca de araucária, interessante para uso, tá? Essa outra aqui, mesma coisa. É uma camiseta que ela foi produzida lá em janeiro de 2019.
uns meses depois, eu acho que tem mais ou menos o mesmo tempo de tingimento que essa daqui, mas também passa por já passou por inúmeras lavagens corriqueiras. Aqui no YouTube ela tá um pouquinho mais amarronzada, mas ela é um cinza, ela é chá preto com ferro, tá? Ela era um cinza mais grafite, agora ela realmente tá um cinza um pouquinho mais quente, né? Ela era um cinza mais frio, agora tá um cinza mais quente, mas o tingimento em si tá bem bom e também já passou por muitas lavagens ruins, ou seja, máquina de lavar roupa, com as roupas comuns, com sabão em pó comum, tá? Essas camisetas que eu tô mostrando primeiro aqui são camisetas, as minhas velhinhas, eu uso para tingir, então elas têm mancha, sabe? Já larguei para as cobras, que a gente chama aqui, nem a gente fala aqui, tá? Essa daqui, mesma coisa, só que essa daqui tá aparecendo mais manchas porque ela é clarinha, então eu uso para tingir, né, enquanto eu tô fazendo tingimento, aí me encosto nas panelas, pinga aqui e ali, então ela tem, por exemplo, uma mancha aqui. Esse tingimento é com catuaba, então ela tá bem manchadona, né, velha mesmo, mas o tingimento em si tá bonito, tá? Tá relativamente forte ainda, enfim. Passou por lavagens ruins, tá? Então, essas camisetas aqui, como qualquer roupa, se tivesse tido cuidados, né? Mais cuidados, enfim, a vida útil seria longa. Essa daqui, ela tá com um efeito um pouco mais desbotado. No Instagram ela tá linda, aqui no YouTube ela tá horrorosa, né? Isso aqui é um vermelho de Crajiru. Essa variação aqui, esse efeito estonado, não é porque ela é velha, tá? Isso aqui foi no tingimento. Na época, eu quis reaproveitar folhas de Crajiru, então eu refervi folhas que eu tinha usado em outro tingimento, só que com menos água para ficar mais concentrado, né? Já que eram folhas que iam para extração pela segunda vez. Mesmo assim, ficou um tingimento forte, só que ficou com um efeito estonado, porque na época foi bem no comecinho, então eu não tinha panela, aliás, eu tinha uma panela muito grande ou muito pequena, eu não tinha panelas intermediárias. Então eu fiz numa panelinha super pequenininha e ela acabou ficando com um efeito tipo estonado, mas também já é Crajiru, então passou por lavagens. Infelizmente aqui no YouTube ela tá com uma cara mais marrom, né? No Instagram dá para ver o quanto ela é vermelha, certo? Então essa aqui também cuidei muito pouco dela, também é uma das primeiras, foi a segunda estampa que eu lancei na época que a bandeira da Pano da Terra eram as espécies ameaçadas, de certa forma ainda mas aqui então a tuna, né, que também tem valor cultural aqui no Rio Grande do Sul, eu falei na época das cactáceas ameaçadas e blá blá blá. Então também é uma das primeiras camisetas da Pano da Terra, tingida com Crajiru. Essa aqui tá mais feinha em comparação às outras, mas ainda guarda uma boa cor, assim. É só uma pena que no YouTube ela tá bem feia, né? Ela tá marrom, mas aqui no Instagram dá pra ver que ela tá avermelhada. Essa outra aqui também é com casca de pinhão, com casca de araucária, só que bem clarinha, é uma concentração baixinha. E essa aqui nem fez efeito, né? Essa aqui ela tá como tá quando eu tingi. Porque beges, geralmente os beges, eles são os melhores, assim, aguenta tudo, né? Um bege assim aguenta tudo. Vai passar 5 anos e a gente não vai ver efeito quase nenhum. E aqui, a primeira camiseta que eu tingi, que eu falei mais cedo, de casca de cebola, tá? As manchas não tem nada a ver com cuidado de lavagem. Isso aqui foi porque na época eu não dei bola para purga. Eu achava que só lavar na máquina era purga, tá? E quem me acompanha aqui sabe que purga não é isso, né? Então essas nuances, manchas aqui são da falta da purga, mas ela deu uma leve desbotadinha aqui também no Instagram, dá para ver como ela tá mais amarela, né, do que aqui no YouTube. Essa daqui não passou por tantas lavagens ruins, tá? Eu acho que essa daqui eu cuidei mais, mas ela deu uma leve desbotada. Então a cebola, ela
se tiver poucos cuidados, se ficar lavando na máquina com sabão comum, a cebola vai dar uma boa desbotada. Então, é um corante interessantíssimo, porque vem de resíduo, é uma cor maravilhosa, essa cor aqui eu acho incrível, mas não é um tingimento assim para a gente tomar zero cuidado, né? Ou que dá para colocar na máquina de lavar e seja o que Deus quiser, tá? Essa outra leva de camisetas aqui já são camisetas que têm 1 ano, aproximadamente 1 ano. Essas aqui têm em torno de 2, bem mais de 1 pelo menos. Então eu tenho 3 camisetas da coleção Biomas, essas aqui eu cuido mais, então, tá? Então eu tenho aqui a da Anta, né, tingida com araucária, tá amassada porque ela tá suja. Araucária, tá bem bonitinha. Essa aqui de Crajiru também no YouTube parece marrom, no Instagram tá bem vermelho, tá? Tem 1 ano. Essas aqui eu cuido na lavagem, tá? Então vocês vão ver pelo menos mais uniforme a cor. Aqui de casca de romã, também no Instagram fica cor viva, aqui no YouTube parece bege, mas é amarelo. Não tem muito o que fazer, né? Enfim. Essa daqui já passou por tudo que é coisa, tá? Essa aqui eu acho que eu primeiro testei no cinza, o cinza manchou também por falta de purga, na época que eu não dava bola para purga. E aí um tempo depois eu fiz um tingimento, eu até hoje, eu tive acesso a meio quilo de serragem de pau-brasil, já tem mais de 1 ano e meio e ele ainda não acabou, tá? Que eu consegui com a Tati Estendo a Brisa, que consegue de uma fonte legalizada. Então eu guardo aquele pau-brasil como ouro e toda vez que eu coloco um pouquinho na panela eu faço render para 1 milhão de coisas. E uma delas foi com o descarte fazer esse tie-dye roxo aqui, tá? Também é uma camiseta de cerca de 1 ano. Acho que a semana passada eu fiz uma live com essa camiseta e o pessoal estava perguntando do que era, eu tinha esquecido de falar. Aqui também de romã, tipo essa aqui, né? Só que aqui no YouTube pelo menos está mais amarelo. Também uma camiseta aí que tem cerca de 1 ano. Essa aqui eu tô sempre usando ela. Também no Instagram ela tá mais avermelhada, aqui tá muito marrom aqui no YouTube. A base dela é Crajiru, só que num tom mais rosinha, e o tie-dye com araucária por cima. Gosto muito dessa camiseta, tô sempre usando. E essa aqui que eu tô usando não é muito parâmetro, ela também tem 1 ano, mas quando eu tingi ela, eu deixei num azul mais fraquinho, um azul mais clarinho, e depois eu queria um azul mais forte, então eu retoquei. E aí esse retoque deve ter um meio ano, sei lá, 8 meses, por aí. Tá? E eu também cuido bastante dessa daqui, porque é a minha preferida de todas. Então é isso, gente. Tingimento natural sai e desbota? Sim e não. Depende do corante que você usa, tá? Principalmente do corante que você usa. E aí, na aula 1 lá do mini curso, eu vou abordar isso mais cientificamente, certo? E agora...